Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou Ana Marquese e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. A gente já está chegando no fim do nosso advento, né? Quase no fim. Eu já estou aqui com o coração apertado. Foram dias muito legais, tem sido muito bacana essa jornada de todo dia compartilhar um pouquinho do que eu aprendi na teoria e na prática. E agora, nesses últimos dias, a gente não vai mais falar sobre cada ferramenta. Mas a minha proposta para vocês hoje é a gente falar sobre o combinado das ferramentas, né? Então, com base nisso que a gente já aprendeu, com base no que vocês estão praticando, como que a gente pode combinar as ferramentas para conseguir chegar, né, nos resultados que a gente precisa em melhorando a colaboração das crianças, melhorando a nossa conexão com elas e melhorando a nossa vida, né, como um todo em família. A primeira coisa, então, que infelizmente eu queria dizer, infelizmente eu digo porque ia ser muito fácil chegar aqui e com essa ilusão, né, de que existe um checklist, de que existe 5 passos, né? Chegar aqui com aquelas assim, 5 passos para uma educação respeitosa, 5 passos para você criar uma criança feliz, 10 coisas que você não pode deixar de fazer para. Eu sempre vejo esse tipo de conteúdo e, lógico, eu sei que isso acaba atraindo muita gente e isso também pode ser positivo, não tô nem no lugar de criticar isso, mas eu acho que, apesar da gente às vezes falar isso, 5 coisas, 5 passos, é importante a gente quebrar essa ilusão. Não existe 5 passos para, não existe 10 coisas que você não pode deixar de fazer. Eu acho que durante todo esse caminho, uma das coisas mais importantes que eu queria passar, mesmo que indiretamente, é que cada família é única, cada mãe é única, cada jeito de maternar vai ser único. E ele pode ser único, ele pode ser do seu jeito, ele pode ter a tua cara e ainda assim ser respeitoso. A gente não tem que... não somos todos robôs, não temos que todos seguir a mesma cartilha. Acho que a minha proposta aqui é trazer alguns princípios e alguns exemplos, alguns relatos, né? De como, para ajudar, talvez vocês a pensarem formas que vocês podem aplicar isso aí, mas de forma alguma eu quero chegar aqui dizendo ou contando essa história de que existe 5 passos, né? Eu nem lembro direito aonde que eu li isso, o Fernando que sempre fala disso às vezes e me lembra. Tem uma história budista, eu não lembro direito qual é, mas é basicamente assim, então você tem o curto caminho longo ou o longo caminho curto. Muitas vezes a gente quer acreditar nesse curto caminho, né? A gente quer chegar rápido em algum lugar, a gente quer ter o resultado rápido, a gente vive uma vida num mundo, num dia, sei lá, muito imediatistas. A gente quer sempre esse resultado rápido e quer ver a coisa acontecer e tem que ser de um dia para o outro, tem que ser de uma semana para outra. Mas esse é o tipo do curto caminho longo, né? Você escolhe ele porque ele parece um curto caminho, mas no fundo ele não é, ele vai ser longo. Não adianta, né? Não tem mágica. E existe o longo caminho curto. Na verdade, às vezes a gente pode pegar esse longo caminho, que é o caminho de aprofundar, de estudar, de entender, de olhar com cuidado para cada coisa que a gente faz e tal. E no fundo, se a gente realmente quer um caminho eficaz, talvez seja esse. Porque à medida que a gente aprende, a gente muda. E quando a gente muda, aí sim, aquilo vira, entre aspas, né, automático ou natural. Então, eu acho que para fechar, assim, né, isso que a gente foi vendo de cada ferramenta, a gente viu a teoria, depois eu trouxe meu relato da prática, o que funciona, o que não funciona, aonde estavam os meus calos, né, aonde estavam as minhas pedras, podem ser parecidas com as suas, podem ser diferentes, mas o mais importante é lembrar, assim,
Não adianta a gente querer acreditar numa fórmula mágica, ela não existe. O que existe é cada um traçando seu próprio caminho, né? Como Antônio Moraes fala naquele poema Caminante, caminante não há caminho, há-se el caminho al andar. Então a gente faz esse caminho enquanto a gente anda. É testando, é tentando, é que a gente vai achando o nosso próprio caminho, a nossa jornada. Não existem dois caminhos iguais. Se tem um caminho ali, já não é o teu. Não adianta você seguir exatamente o que uma outra pessoa viveu. A tua vida é diferente, você é diferente, a tua criança é diferente. E aqui eu acho que a minha busca muito grande de compartilhar esses relatos é mostrar para vocês que sim, é possível. Mas falar também isso, quebrar essa ilusão. Sim, tem muita diferença entre pegar uma teoria que está num livro e colocar lá na prática. E aí cada um vai encontrar desafios diferentes. Mas a gente pode compartilhar, a gente pode conversar sobre isso. Essa conversa, essa troca, esse diálogo ajuda. Mas a minha vida não é igual à tua. Os meus valores, os valores da minha família não são exatamente iguais aos teus. E é aí que a gente precisa sempre estar de olhos bem abertos pra gente não cair nessa ilusão de que existe um checklist, de que existe os 5 passos para felicidade ou para uma criança colaborativa, né? Enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu queria dizer aqui, né, de todas essas ferramentas que a gente aprendeu, elas não são as únicas, tá? Da disciplina positiva, entre aspas, oficial, existem 52 ferramentas. Mas tem vários outros livros e autores que trazem também essa questão da educação respeitosa como uma forma de olhar. Vários autores que trazem a questão do desenvolvimento da criança, né? Pra gente entender, quando a gente entende como é o desenvolvimento da criança, como é o desenvolvimento do cérebro da criança, a gente consegue também, acho que, olhar com mais empatia, com mais compaixão para cada desafio de comportamento, né? Então não é uma ferramenta, não necessariamente a gente precisa usar só as ferramentas, né? Ou assim, digamos, entre aspas, oficiais dessa teoria ou dessa linha, né? Não existe só essa linha, existem vários tipos de autores que trazem insights, que trazem ensinamentos sobre como a gente abordar essa educação respeitosa, como a gente pode olhar para isso, né? Olhar para esse desenvolvimento infantil. Na antroposofia a gente tem muita coisa. Acho que, inclusive, esses outros autores, assim, tipo... como é o nome dele? Miguel Ruiz, sei lá, o dos 4 compromissos também, né? São compromissos que a gente fazendo com a gente mesmo e aplicando na nossa casa e na nossa família, com certeza também incita relações de respeito, né? Enfim, relações amorosas, relações com respeito. Enfim... Mas acho que uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, independente de linhas a seguir, independente de autores e livros, é que a gente precisa estar aberta também para a mudança. Porque essa mudança de olhar para a educação, essa mudança no jeito de lidar com a criança, ela não acontece só por fora, ela não é só daqui para frente. Ela precisa acontecer dentro da gente. Ela precisa acontecer na forma como a gente se relaciona com nós mesmas, na forma como a gente se relaciona com o nosso parceiro. É de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. E isso é muito importante porque a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar aberto para mudança. Num dos cursos que eu fiz, eu achei a coisa mais linda, assim, acho que esse conceito ficou muito forte para mim, né? Essa questão de evolução espiritual, de você, de alguma forma, evoluir, sentir que está evoluindo, aprendendo, conectado, né, com o fluxo da vida, com essa abundância, etc. Essa sensação, esse caminho, ele não acontece para os escolhidos, entre aspas, né, ele acontece para os disponíveis. E eu achei isso tão lindo, e eu acho isso de uma verdade tão profunda, que também é pra gente aqui nessa busca por uma educação respeitosa, né? Não é aquela, mas ela tem paciência, mas veja, ela tem o marido que ajuda, mas ela tem não sei o que lá. Lógico que tem milhões de coisas e milhões de privilégios que ajudam sim, e que, nossa, dão uma super força para que a gente esteja bem, paciente, inteira ali, né? Lógico, de forma alguma eu quero dizer que uma pessoa que tá criando um filho sozinha é exatamente igual a uma que tá criando com toda uma família ali, né, perto. Lógico que não, né, não existe essa ilusão. Mas
não existem também só os escolhidos, né? A educação respeitosa pode ser para todos, contanto que a gente esteja disponível, contanto que a gente esteja aberto para mudança, disponível para rever conceitos, disponível para quebrar paradigmas tão fortemente construídos dentro da nossa cabeça durante anos. Eu vou fazer, daqui a 2 dias, daqui a 2 dias eu vou fazer aniversário, vou fazer 39 anos. E eu fico pensando muito nisso, assim, né? São 39 anos de construção de alguns paradigmas, de alguns conceitos, de algumas formas de ver o mundo, alguns filtros, que quando a gente quer quebrar, isso não é do dia pra noite. São mudanças profundíssimas, assim, profundas que acontecem quando a gente quer e quando a gente tá disponível. Mas não é fácil. Não é fácil, não é simples. E muito, assim, a gente lida muito com quando a gente muda, todas as nossas relações mudam. Só que para as nossas relações mudar, quando a gente muda também causa um choque nas pessoas. As pessoas não estão acostumadas necessariamente a gente mudada, né? Nessa nova versão. E ninguém gosta de mudança, né? Aquela coisa, todo mundo gosta do quentinho, mesmo que o quentinho não seja bom. Então, enfim, não é fácil, existe um processo aí e o caminho não é curto. Mas é um longo caminho curto, é um longo caminho, mas que vai te dar, no final, uma recompensa, talvez até essa integração de conceitos e questões que quando a gente trata nós mesmos com mais respeito, a gente também se sente mais feliz, mais leve, mais fluindo com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu queria então trazer, vamos agora pro conteúdo, né, entre aspas, assim, sei lá, conteúdo que eu preparei para esse momento, que vamos fazer uma revisão do que a gente viu durante esses 20 dias, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos de como então que a gente consegue combinar essas ferramentas. No começo, para mim, pelo menos, dessa prática, eu lia nos livros, eu entendia a teoria, fazia os cursos, e aí tinha na cabeça essa teoria. Então, na hora que eu começava a aplicar, a praticar, várias coisas aconteciam, que foi o que eu fui contando para vocês ao longo desses dias. Várias coisas aconteciam que tornavam aquela teoria um pouquinho diferente na prática, ou algumas coisas que eu tinha que resolver antes de conseguir realmente aplicar aquilo da melhor forma para ter o resultado que eu estava esperando. Mas à medida que a gente vai, então no começo parecia pra mim que eu era tipo um robozinho, sabe? Era tudo duro. Era duro, a aplicação das ferramentas era dura, eu tinha que pensar muito, era tudo às vezes devagar e truncado. À medida que a gente vai praticando, como tudo na vida, né? Inclusive a nossa última ferramenta foi tempo de treinamento. E nós adultos também precisamos de tempo de treinamento. Então, à medida que a gente treina, que a gente pratica, a gente vai ficando melhor naquilo. Inclusive na aplicação dessas ferramentas, inclusive na atenção, na presença. Tudo isso é treino. Estar presente no dia, no momento ali, aquela hora, é treino. Nomear o que a gente tá sentindo. Puxa, hoje eu tô cansada, hoje eu tô frustrada, hoje eu tô com raiva, hoje eu tô com sono e por isso eu estou blá blá. Nomear isso tudo é treino. Não deixar que isso seja só uma reação. Aprender a responder. E quanto mais a gente treina, mais a gente também vai ficando, entre aspas, fluente nessa língua, né? Se a gente for imaginar, quando a gente tá aprendendo uma língua nova, a gente aprende uma palavra, aprende outra palavra, aprende algumas frases feitas ou alguns termos, alguns dizeres, aí a gente aprende a conjugar o verbo, daí a gente começa a praticar, aí a gente erra, a gente fala errado, a gente não usa a gramática correta, mas de alguma forma as pessoas começam a conseguir entender a gente, mesmo a gente falando um pouco errado, a gente já começa a ter um efeito na comunicação, já começa a melhorar. Aquilo que a gente consegue melhorar na comunicação traz de volta um diálogo que nos ensina ainda mais. E à medida que a gente pratica uma nova língua, a gente fica fluente nessa nova língua. E a gente aprende, e aquilo às vezes se torna tão natural que você começa até a pensar nessa nova língua, né? Vamos fazer esse paralelo. E eu acho que é a mesma coisa aqui com essas ferramentas e essa teoria e essa forma de ver a criação de filhos, o acolhimento, conexão, etc e tal. A gente vai treinando, e no começo é truncado. E no começo é difícil pra todo mundo. Duvido que alguém fale assim, nossa, pra mim foi super natural. Se a pessoa consegue fazer isso é porque ela já teve uma educação extremamente respeitosa e ela traz aquilo de casa. Mas quem tá querendo fazer um pouco diferente ou mudar ou quebrar alguns paradigmas e alguns padrões, é truncado. Vai ser truncado no começo e tá tudo bem.
E a gente também precisa aprender com os nossos erros e aceitar que vai ser assim e que tá ok, mas que lembrar sempre, quando a gente quiser desistir ou quando estiver desanimado, lembrar sempre. É estar disponível e é treinar, 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 treinar. E isso vai ficando natural. Coisas que antes eu nunca imaginei que seriam naturais pra mim, como por exemplo o negócio da conexão, de abaixar, olhar no olho e perguntar o que tá acontecendo, ou da escutativa. Eu nunca achei que isso seria natural pra mim, de tão difícil que era no começo. E hoje eu percebo que eu faço assim, muito naturalmente, eu faço até com todo mundo à minha volta, às vezes não é nem com criança. Esses dias até uma amiga falou assim pra mim: ah, não vem você toda disciplina positiva em cima de mim. Porque sem querer eu fiz com ela o que eu faço com as crianças, assim. Então lembrando um pouco das ferramentas. Conexão antes da correção, né? A importância da gente lembrar que ninguém aprende quando tá se sentindo desconectada. A gente aprende muito mais fácil, a gente escuta muito melhor as mensagens que chegam pra gente quando a gente tá conectado. E assim são as crianças. Então a gente se conectar com elas, olhar no olho, abaixar, deixar ou permitir que elas vejam que elas são amadas, independente do que elas fizeram. Isso é essencial para que a gente crie conexão e para criando conexão a gente comunique de forma eficaz com a criança. Firme e gentil, então a forma como a gente fala, age, pega na criança, precisa sim dar um limite claro, não vamos nos enganar, a educação respeitosa não é uma educação permissiva, não quer dizer sem limite, pelo contrário, limite é essencial para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Limite é amor, limite é conexão, é essencial. Então, a firmeza precisa trazer esse limite claro de até onde a criança pode ir. Mas a gentileza ajuda a gente a fazer isso com ternura, a fazer isso com amor, a fazer isso de forma respeitosa. A terceira ferramenta que a gente viu foi escutativa. Na escutativa, a gente exercita essa escuta sem julgamentos, essa escuta de verdade, essa escuta com o coração do que está acontecendo, do que a criança está trazendo. Normalmente, junto com essa ferramenta, a gente pode fazer perguntas curiosas. Perguntas curiosas é uma ferramenta sobre a qual a gente não falou aqui, mas ela é muito legal porque através de perguntas você constrói o raciocínio em volta do que a criança estava querendo fazer, entender, e ajuda muito na questão da empatia também, na questão da conexão. Os erros, então a ferramenta erros, a gente viu essa questão da gente entender e lembrar sempre que os erros fazem parte de um aprendizado e são uma oportunidade da gente aprender. E quando a criança erra, não adianta a gente punir ou condenar a criança, é muito importante olhar para esse erro como uma oportunidade. Combinados ou acordos, né? Que é quando a gente envolve a criança na busca por uma solução de um problema, escuta o que a criança está trazendo de forma ativa, escutativa, sem julgamento, e combina com ela, quando aquilo acontecer, o que a gente vai fazer, e segue esse combinado. Lembrando que o limite é importante focar no que foi combinado, e se o combinado não for cumprido, quando a gente for, então, comunicar isso para a criança de forma firme e gentil. A criança provavelmente não vai gostar desse limite quando ele é colocado, mesmo que ele seja colocado de forma gentil. E aí a gente exercita bastante o acolhimento, quando ela fica frustrada, quando ela não gosta do limite. Mas o limite e o combinado precisam ser claros e precisa ser cumprido. Agir sem palavras, a gente falou muito disso, que às vezes para criança aquele blá, 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 não resolve nada, não comunica nada, vira só um pano de fundo que fica ali blá, 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 e do quanto que a gente pode agir e colocar limite de forma muito clara, mesmo sem falar. E a maior dificuldade aqui é a gente não só silenciar a boca, mas silenciar a mente. Encorajamento. Então, a gente falou muito sobre a importância de encorajar a criança, de acreditar e confiar na capacidade da criança de aprender, de fazer, de superar, o que seja lá o que for. E da diferença, aqui a gente abordou bastante a diferença entre elogio e encorajamento. Enquanto o encorajamento incentiva a criança a olhar para dentro, a ter dentro de si a força para a vida e a noção e o seu senso de valor construídos dentro de si, o elogio faz com que essa criança construa esse
senso de valor de forma externa. Então, os outros é que dizem pra ela se aquilo que ela fez tá bonito ou tá feio, tá certo ou tá errado. E o quanto que isso lá no fundo, lá no futuro, vai atrapalhar no desenvolvimento da autoestima, do senso de valor dela. A gente falou sobre escolhas limitadas, uma forma bem legal e bem prática de colocar limites muito claros e de ajudar a criança a participar da tomada de decisão. Diga à criança o que fazer. Então, a gente às vezes tende a focar muito no não, 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 não. E aqui a gente exercita ou então falar, beleza, então o que é para ser feito, dá um direcionamento claro, uma instrução clara, uma orientação clara para que a criança aumente esse repertório dela de possibilidades dentro do que é possível. A gente falou sobre tempo de treinamento e no tempo de treinamento, muito importante a gente ter paciência e permitir que a criança tenha essa liberdade para exercitar o que ela precisa aprender, né? E a partir desse momento, apesar de ser um investimento grande de tempo, uma vez que a criança aprende, a gente tem um ganho muito grande na família com a colaboração da criança para aquelas atividades. E aí hoje a gente está falando então sobre os combinados, combinando essas ferramentas, né? Como é que a gente combina tudo. E eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos que aconteceram inclusive agora nas férias. Então estão bem fresquinhos assim. Porque, como eu falei, como eu já tô treinando isso há muito tempo, eu precisei prestar atenção para perceber o que eu tô fazendo aqui para poder contar para vocês, porque já virou muito natural. Então, às vezes eu mesma nem percebo o que eu tô fazendo. E confiem, vai virar também natural para vocês. Então, aqui acontece muito, né, irmãos? Inclusive, eu vou fazer depois uma série só sobre irmãos, que eu tô com muitas amigas que estão com 2 filhos. Ou tá nascendo, ou acabou de nascer, então acho que vai ser bem legal compartilhar essa experiência também. Mas em relação aos irmãos, acontece muita coisa no dia a dia que a gente precisa combinar as ferramentas, sim, para conseguir chegar ali num resultado legal e respeitoso para todo mundo. Então, teve um dia aqui, a gente tá na casa do meu irmão, a gente tá visitando, então tem um monte de brinquedo novo, diferente, tudo, né? As crianças estão extremamente excitadas, assim, com toda essa novidade. E aí a Júlia e o Arthur queriam o mesmo brinquedo, e a Júlia foi lá e arrancou o brinquedo da mão do Arthur. Tendência, normalmente, é a gente ir lá e brigar com o mais velho e falar, poxa, como que você pode? Não pode arrancar a coisa da mão da criança? Devolve pra ele, blá, blá, blá. É a nossa tendência. Mas a gente precisa lembrar que todo mau comportamento é um pedido de ajuda. A criança não faz aquilo porque ela é má. Tem uma parte que pode ser por vingança, pode ser sim, mas não é que ela é má em sua essência, né? Não existe isso, alguém 100% bom ou 100% mal. Essa dualidade é algo que criaram pra gente, mas a vida não é assim. O mundo não é assim. Somos todos um pouco de tudo. E então a Júlia pegou o brinquedo do irmão. Normalmente a gente já chegaria julgando, né? Julgando com... E é claro, porque afinal ela pegou, eu vi ela pegando. Então por que não chegar e já restaurar a ordem, fazendo ela devolver pro irmão o brinquedo. Quando a gente sabe que esse mau comportamento é um sinal, um pedido de ajuda, é um sinal de que algo não tá bem. Então, o que eu fiz? Arthur tava chorando, e peguei ele no colo de um lado, mantive o olhar pra Júlia. Peguei ele no colo, acalmei ele aqui, mantive o olhar pra Júlia. Conexão. Amor, o que tá acontecendo? Pergunta curiosa, né? Assim, chama pergunta curiosa, mas é essa pergunta também da escutativa sem julgamento. Eu não tava ali julgando, eu queria saber realmente o que tá acontecendo. Ah, porque eu tava brincando, daí ele veio, pegou da minha mão e tal, e daí eu fui e peguei de volta. Olha que interessante. Eu poderia ter, inclusive, julgado errado, porque eu vi só um pedaço da história. Com irmãos, a gente sempre tem que lembrar isso. Normalmente o que a gente vê é só um recorte. Tem sempre alguma coisa que aconteceu antes. E que se a gente não lembra disso, a gente é muito injusto. E acaba, às vezes, julgando até errado, né? Então, eu falei, entendi. Repeti, escutativa, repeti. Entendi. O seu irmão, então, você estava brincando primeiro, o Arthur pegou da tua mão, porque ele queria muito brinquedo, e você ficou muito brava e pegou de volta, foi isso que aconteceu? E aí ela confirmou que foi isso que aconteceu. Puxa, amor, eu sinto muito que ele fez isso. E olha, ninguém pode pegar o brinquedo da mão de ninguém. E aí eu falo com os dois, não tô falando só mais com a Júlia. Viu, Arthur? Ninguém pode pegar o brinquedo da mão de ninguém aqui. Isso não é respeitoso.
O que que a gente pode fazer quando a gente quer o brinquedo e a outra pessoa tá brincando? E aí você pode perguntar, é uma pergunta curiosa, mas de uma outra ferramenta que chama Foco em Solução. A gente não falou dessa ferramenta aqui, mas eu uso muito ela, que é, ao invés de focar no problema, no que aconteceu de errado, a gente foca na solução. O que então que a gente pode fazer? E deixa as crianças responderem. E aí a Júlia falou, a gente pode pedir gentil pra pessoa. Pois é, pode pedir gentil. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode chamar a mamãe pra ajudar. Sim, pode chamar a mamãe pra ajudar. Mas eu sei que vocês também conseguem resolver isso sozinhos. Incentivando eles. A gente precisa incentivar, a gente não deve incentivar que a gente tenha externamente sempre que ser o juiz. Quanto mais eles se tornarem autônomos e independentes nessa negociação, melhor. É uma habilidade que eles ganham pra vida. Não depender sempre de alguém, né? Do chefe, da mãe, da professora, pra resolver os problemas deles. E aí o Arthur falou, mas eu peguei primeiro, blá blá blá. Eu falei, bom, pelo que eu tô entendendo, um pegou primeiro, o outro pegou depois, mas assim, os dois não foram gentis em algum momento, e os dois querem brincar com o mesmo brinquedo. O que vocês podem fazer quando os dois querem brincar com o mesmo brinquedo? E aí o Arthur falou, a gente pode take turns. Take turns é revezar o brinquedo. Esse take turns tá em inglês porque vem lá da Nova Zelândia, quando a gente morava lá, e lá na escolinha eles aprenderam o take turns. Então ainda é algo que eles sugerem com o termo, só em inglês, né? Mas eu falei, então tá bom. Então realmente vocês também podem take turns. Qual vocês vão escolher? E aí eles mesmos se conversaram e beleza, foram brincar. Eu acho que logo depois o Arthur falou, então tá bom, então a Júlia brinca. E logo depois a Júlia já cansou, já devolveu pro Arthur. E tá resolvido. Se eu tivesse chegado julgando só com a parte que eu vi, eu ia ter sido provavelmente muito injusta. Não ia ter sido gentil. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente tem que prestar muita atenção. Porque muitas vezes, nessas situações, ao invés de responder, a gente reage. E quando a gente reage, a gente está reagindo normalmente com a nossa criança interna. Que algum dia lá atrás, ou foi obrigada a dividir sem querer, ou foi injustamente acusada sempre de ser briguenta, brava, isso ou aquilo. Então, sempre lembrar disso, prestar bastante atenção. Outro exemplo, tá? Não de irmãos agora. O Arthur, ele é muito bravo. Não posso falar isso na frente dele, né? Não, brincadeira. Mas assim, o Arthur, ele tem a tendência, ele grita bastante. Ele tem essa tendência, ele é uma criança bastante expressiva com a sua voz. E toda vez que ele tá bravo, não tá conseguindo alguma coisa, ele grita muito. E eu tento falar pra ele, filho, fala o que você precisa. Use as palavras, tal. Diga à criança o que fazer. Já é algo que eu uso com ele sempre, sempre, sempre. Mas sempre que ele, enfim, cai nessa de estar totalmente desconfortável, ele grita. Então a gente tava lá embaixo e ele tava trocando a roupa sozinho e entalou a cabeça dele na blusa e ele começou a gritar. E eu subi achando o que aconteceu, vim ver, tava lá ele entalado e gritando. Então a primeira coisa que eu fiz foi, filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, você só tá entalado. Você só está entalado, tá tudo bem, não precisa gritar. Você pode falar o que aconteceu, o que você quer fazer. E aí ele falou que queria pôr a blusa. Eu não sabia se ele queria pôr ou tirar, ele falou que queria pôr a blusa, ok. Então, segura aqui, vamos puxar, puxa pra baixo, a mamãe vai ajudar, puxa pra baixo. Tem um pouco aí de tempo de treinamento, né, porque é algo que ele não sabe ainda fazer super bem. Então, ele precisa treinar. Essa instrução, então, segura aqui, puxa pra baixo, é importante para que ele aprenda como fazer quando isso acontece. E muitas vezes, quando a criança não sabe fazer a coisa grande, né, no caso, ele não ia conseguir colocar a blusa inteira sozinho. Então, eu falei, ok, segura aqui, puxa pra baixo, ok. Conseguiu? Olha, conseguiu, tirou, pronto, amor. Tá tudo bem? Você tá se sentindo melhor? Daí ele ainda falou assim, eu não conseguia respirar. Puxa, amor, eu sei, é muito ruim quando a gente fica preso assim na blusa, não consegue nem ver, nem respirar, né? Conexão, empatia. Eu não precisava chegar desesperada tirando a blusa dele pra ajudar, porque daí eu ia interromper esse processo de aprendizagem dele. É importante que ele aprenda que quando ele tá engatado na blusa, ele precisa puxar a blusa pra baixo. E aí faltava ainda o bracinho. Eu falei, bom, agora vamos colocar o bracinho? Vamos. Então coloca primeiro um bracinho, que daí ele tenta já pôr os dois ao mesmo tempo. Coloca primeiro um bracinho. Isso, amor, vai. Olha aqui, vou segurar pra você.
Pequenos passos. Vou segurar aqui pra você, tá vendo? Nesse buraquinho. Coloca o bracinho ali no buraquinho, enfim. E aí foi. Então, com o Arthur tem muito disso, às vezes, dele gritar, 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 gritar. E a gente precisa lembrar ele primeiro que ele pode falar, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, sabe? Essas coisas assim que às vezes ele fica meio nervoso. Esse é um outro exemplo aqui, que é o disputa de brinquedos, mas acho que já tá ficando muito, muito longo. E o disputa de brinquedos, ou quando um bate no outro, é bem parecido com o que aconteceu de um tomar o brinquedo da mão do outro, que também não deixa de ser uma disputa, né? Então, mais ou menos as mesmas ferramentas. Eu usei nessa última vez em ordem diferente, mas tá tudo bem. Por exemplo, quando um bate no outro, a primeira coisa que eu sempre faço é colocar o limite claro. Aqui, ninguém bate ninguém. E eu olho pros dois e eu falo pros dois. Porque hoje pode ter sido a Júlia que bateu, mas amanhã ou daqui a 1 hora vai ser o Arthur que vai bater. Então é importante que os dois entendam que é o mesmo limite colocado para os dois. Não pode bater. Ou se a criança está agredindo enquanto você chega, separa. Não precisa empurrar, não precisa gritar, não precisa olhar feio pra criança, não precisa brigar, não precisa. Separa e fala que ninguém pode bater. Bater não é respeitoso. Uma coisa que é bem importante, às vezes, que eu tendo a perceber. Qual criança tá mais machucada? Às vezes, a criança que bateu é a que tá mais chateada. E nesse caso, dependendo de quem for a criança mais chateada, é a criança que eu pego no colo, entre aspas, primeiro, pra acalmar. Mesmo que eu mantenha o olhar pra outra criança não se sentir de alguma forma excluída, rejeitada, whatever. Então, eu mantenho o olhar, mas só o físico, eu acolho fisicamente a criança que tá mais chateada ou machucada. É isso, são alguns exemplos. Queria lembrar, então, lembrem sempre, 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 não é fácil. No começo, às vezes a gente parece um robô, ainda mais se você não teve essa educação respeitosa, né, de casa. E eu acho que, de novo, a maioria de nós não teve. Não é uma teoria super nova, mas eu acho que está agora realmente chegando a todos, né? E lembrar que a gente tem que praticar, praticar, praticar. E à medida que você pratica, vai ficando menos robô, vai ficando menos forçado e vai ficando natural. E você vai aprendendo esses trejeitos, entendeu? Que são teus, que são da tua família, que tem a ver com os teus valores. Cada um vai aprendendo de um jeito. Vou adorar muito escutar de vocês como que tá sendo pra vocês a aplicação das ferramentas, combinar as ferramentas, o que vocês estão sentindo. Me manda uma mensagem lá no @AnaFlaMarques no Instagram, que eu vou adorar escutar vocês. Obrigada e até a próxima!